Fala pessoal, muito feliz de poder estar com vocês em mais um conteúdo. E hoje eu quero falar sobre um tema que há muitos anos atrás, na verdade na minha infância, eu estava em uma conversa com meu pai, obviamente meu pai estava me ensinando, e eu lembro bem que nós não estávamos em um momento tão fácil, na verdade eram alguns problemas que estavam acontecendo lá na igreja, enfim. E por um momento, na minha infância não, na verdade no começo da minha adolescência, eu fiz um questionamento para o meu pai. Eu falei, pai, por que você lida com essa pessoa que está fazendo mal da forma que você lida? Na verdade, ali de forma muito humana pensando, eu falei, cara, essa pessoa está fazendo mal, essa pessoa não está nos honrando, está fazendo mal para a nossa família. E a resposta dele foi uma resposta muito curiosa que eu gravei para o resto da minha vida, na verdade até os dias de hoje. Ele disse o seguinte, Seide, independente do que as pessoas fazem, nós temos que ter ações que são bíblicas. E ele disse, porque as nossas ações são como sementes, e essas sementes vão frutificar independente do que a outra pessoa está fazendo. E ele então também me disse que a pessoa, ela faz o mal porque ela tem uma semente ruim dentro do seu coração. E ele então me disse que mesmo que as pessoas fizessem o mal, a resposta nossa deveria ser boas respostas, porque essa é a semente que nós temos no coração. E ele então disse, Seide, na Bíblia descreve algo que é muito importante você guardar para o resto da sua vida em relação ao Evangelho. Tudo o que nós plantamos, nós colhemos. Então hoje eu quero falar um tema que talvez eu nunca falei por aqui. Eu quero falar sobre o poder de uma semente. Na verdade, o poder da semeadura, o ato de semear, o ato de lançar sementes. Olha só o que diz lá em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6. Lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. Aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. O que eu vejo é semeadura, sementes, são princípios bíblicos. E quando nós entendemos, duas coisas vão acontecer. Primeiro, você vai começar a fazer aquilo que você já faz com muito mais inteligência e entendimento. Mas eu acredito, e esse é o desejo do meu coração, que assim como eu escutei um dia lá no início da minha adolescência e tenho praticado ao longo de toda a minha vida uma vida de semeadura e tenho visto grandes resultados disso, a minha oração, meu desejo é que você viva assim também. Dito isso, quero falar sobre semeadura. Algumas inteligências que são necessárias para mim e para você. Primeira coisa é uma afirmação que tudo o que nós plantarmos, nós colheremos. Agora, quando eu digo tudo, é tudo. Não se engane, é exatamente tudo. Você não pode imaginar que semeadura e sementes são só coisas boas. Tudo que nós semearmos, nós colheremos. Olha o que vai dizer lá em Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Então, primeira inteligência sobre semeadura é o entendimento de que tudo o que nós semearmos, nós colheremos. Agora, quando eu penso nisso, eu começo a avaliar com muito mais profundidade quais têm sido as minhas sementes, quais têm sido as minhas semeaduras, quais têm sido as minhas decisões. Porque com grande chance, aquilo que eu estou plantando hoje, estou semeando hoje, na verdade, é aquilo que eu vou colher no futuro. Mas aquilo que eu estou colhendo hoje deriva de um lugar de anos de semeadura. E muitas pessoas não conseguem fazer essa conta tão básica e tão simples. As pessoas estão vivendo uma vida que não gostariam de viver, sem se dar conta de que isso é resultado de tudo que você plantou, porque tudo o que nós plantarmos, nós colheremos. Você precisa entender isso. E a partir de agora, comece a viver pensando o que eu estou plantando. Será que eu estou plantando que tipo de semente? E quando eu vejo isso, eu começo a entender e determinar qual vai ser o meu alcance. Segunda afirmação que é muito importante sobre semeadura, sobre semente.
Nós precisamos aprender a diferenciar a semente do pão. Como assim? 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. O que a palavra de Deus está dizendo é, Deus ele confia nas nossas mãos semente para quem semeia e pão para comermos. Tudo que Deus deposita na nossa vida, nós precisamos ter o discernimento. Isso daqui que está na minha mão é para plantar ou é para consumir? Qual é o problema de muitas pessoas? As pessoas elas pegam tudo que Deus dá, joga tudo no mesmo saco e faz um estoque para se alimentar durante o mês, sem ter o entendimento que tem coisa que Deus coloca na nossa vida como semente para nós lançarmos. E ele vai dizer, quando nós semeamos, ele aumenta a nossa sementeira. Você quer viver uma vida de crescimento, de prosperidade? O que é prosperidade? Crescer naquilo que você tem na sua mão? Aprenda o princípio da semeadura. Pare de viver uma vida, talvez egoísta, que você quer estocar tudo que você recebe. Eu tenho aprendido esse princípio desde o início da minha adolescência. E eu tenho feito questão de praticamente, olha, se não é assim, é quase isso. Quase todos os dias eu lanço uma semente em alguém. Eu lanço uma oferta quase todo dia. Pode ser um ato simples, pode ser um ato um pouco mais robusto, mas eu tenho vivido isso, porque eu sei que aquilo que Deus tem confiado na minha mão, um pouco é pão para eu comer, para eu alimentar, para eu sustentar a minha casa, mas tem muita coisa que Deus coloca na minha mão como semente. O que eu tenho feito com a semente e com o pão? Eu quero que você avalie isso. Seus recursos, o seu tempo, o seu talento, será que você está pegando tudo isso e só está consumindo? Eu só faço para ganhar dinheiro, para eu consumir, para eu viver? Você não entendeu o princípio da semente. Nós precisamos entender o que é pão e o que é semente. Agora, terceiro princípio que eu vejo sobre semeadura é que semente é um princípio que independe da fé. Semente é um princípio que independe da fé. Assim como eu, provavelmente, em algum momento você já se perguntou, por que tem gente que não teme a Deus e prospera? Eu já fiz essa pergunta. Por que a pessoa não tem uma vida íntegra, a pessoa não tem caráter, a pessoa não teme ao Senhor e essa pessoa está crescendo, essa pessoa está prosperando, essa pessoa está aumentando os seus dons, o seu alcance, os seus recursos? Sabe por quê? Porque semente não é um princípio que depende de fé. Independente de fé, aquilo que você lança como semente, você colhe. Agora, se para os ímpios isso funciona, imagina para a gente. Então você precisa entender que quando você lança semente, isso vai retornar, é uma palavra de Deus. Tudo o que você colhe, o que você planta, você colhe. Ele não está falando, tudo o que você planta e tiver fé, você colhe. Porque é um princípio que independe da fé. Efésios 6:8, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo que praticar, seja escravo, seja livre. Olha o que ele está dizendo, independente de quem você é, o que você plantar, você vai colher. Por isso, sementes são muito importantes para as nossas vidas. Quarto princípio que eu acho muito interessante, semente é um catalisador. O que é um catalisador? Catalisador, vou dar o exemplo do catalisador numa tinta. Você compra tinta, você pega o catalisador, você joga dentro dessa tinta. Para quê? Para aumentar a tinta sem perder a qualidade. O catalisador, ele aumenta aquilo que está na sua mão sem que você perca. Ou seja, o que nós entendemos é que semente catalisa aquilo que tem na sua mão. Então, deixa eu te explicar uma coisa. Escuta isso. Eu estou falando aqui com muito meu coração aberto. Pega os seus dons e doe, semeie, faça para alguém. Você vai observar que Deus vai aumentar o seu dom. Pega os seus recursos, sejam eles muitos ou poucos, obviamente com maturidade, com uma boa administração, mas separa sempre um pouco do seu recurso e semeie e doe. Invista, você vai perceber que Deus vai multiplicar os seus recursos. Por quê? Porque semente é um catalisador.
Marcos 4,30 vai dizer, novamente ele disse, com que comparamos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? É como um grão de mostarda, que é a menor semente que se planta na terra. No entanto, uma vez plantado, cresce, se torna uma das maiores plantas, com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar a sua sombra. A semente é como um grão de mostarda. Quando você lança, a multiplicação vem sobre a sua vida. Você quer crescer em tudo aquilo que você carrega? Doe. Não entre na onda do mundo. O mundo é um mundo egoísta, é um mundo egocêntrico, é um mundo onde tem colocado o eu no centro de todas as coisas. Esse é um erro, você está cometendo uma grande falha. Na verdade, comece a pegar aquilo que tem na sua mão e comece a entregar. Eu de graça recebi e por isso de graça eu também dou. Quando eu planto, eu vou colher, porque semente é um catalisador. Quinto princípio importante sobre semente. É importante definir qual é a semente. Tem muitas pessoas que lançam semente, mas elas não conseguem ter uma definição clara de que tipo de semente ela precisa lançar. E por que eu estou falando isso? Porque tem diversas sementes, como por exemplo, 3 básicas sementes que todo mundo poderia lançar: tempo, talento e tesouro. Na verdade, quase todas as sementes que nós lançarmos se resumem nessas 3. Como você tem semeado, lançado a semente do seu tempo? Será que o seu tempo, as suas 24 horas, você usa exclusivamente para você? Para trabalhar, para levantar seu recurso, para fazer suas coisas, para ter o seu hobby? Ou será que você tem dedicado o seu tempo para lançar uma semente? Seja isso em alguém, seja isso em um lugar. Defina qual é a semente. Outra definição de semente: talento. Acabei de falar, o que nós fazemos com o talento que Deus nos deu? Nós precisamos olhar para os nossos talentos e dizer, o meu talento não é só para mim. Eu preciso multiplicar de 2 formas, servindo alguém. Então você pega o seu talento, você doa o seu talento, olha, eu vou fazer isso, eu vou te ajudar, eu vou investir, pronto. Mas tem uma outra forma muito importante de como você lança sementes com o seu talento. Sabe como? Quando você pega o seu talento e você ajuda a outras pessoas que têm a mesma área a evoluírem dentro da sua própria área. Essa é uma semente forte. Sabe por quê? Porque provavelmente para você chegar onde você chegou, alguém um dia lançou uma semente. Alguém um dia parou e falou, eu vou te ajudar com o meu talento. Eu vou te ensinar o que eu sei. Quando nós lançamos a semente, isso multiplica nas nossas mãos. Por isso, defina qual a semente. Mas tem uma terceira semente: tesouro, dinheiro, recurso. E tudo que toca recursos. Não se engane, eu posso falar para você com muita autoridade. Uma das sementes mais poderosas que nós podemos lançar são sementes através do nosso recurso. Novamente, seja isso para pessoas, seja isso para lugares. Quando toca o bolso, essa semente ganha um valor. E talvez você ache que eu estou falando algo meu. Eu vou te provar que não é. Olha esse texto que talvez você nunca escutou. Provérbios 18:16. O presente abre o caminho para aquele que o entrega e o conduz à presença dos grandes. Olha o que Provérbios está falando. Quando você compra um presente, quando isso toca os seus recursos e você dá um presente para alguém, a Bíblia está falando, isso o conduz à presença dos grandes. O conduz à presença dos grandes. Eu aprendi esse princípio há muito tempo. E eu falo isso sem medo e sem vergonha nenhuma. Todas as pessoas na qual eu honro e visualizo que Deus tem algo grande, eu faço questão de lançar uma semente financeira na vida dessa pessoa. Seja isso pagando um almoço, um jantar, seja isso dando um presente e seja isso lançando uma oferta. Agora, eu posso provar, eu não tenho como entrar na sua cabeça e te manipular para isso, mas eu posso falar com o meu testemunho. Grandes coisas aconteceram na minha vida quando eu peguei dos meus recursos e abençoei alguém. Então, defina qual é a semente. Agora, a definição tem muito a ver com o que você quer alcançar. O que você quer alcançar? O que você quer promover com a sua semente? Por isso, defina qual é a sua semente. Sexto princípio importante sobre semente. Escolha, ou melhor, saiba escolher bem a terra
que você vai lançar a semente. Sabe o que eu acho curioso? Muitas pessoas, elas definem em quem lançar a semente baseado na condição. Ah, então eu vou pegar a pessoa mais simplesinha que tem e eu vou lançar uma semente. Concordo, você pode fazer isso. Mas cuidado para você, ao invés de estar lançando uma semente, estar fazendo caridade. Caridade é uma coisa, estou ajudando alguém, estou abençoando alguém. Mas preste atenção nisso que eu vou te explicar. Semente não tem a ver com caridade. Semente é pensado estrategicamente. Lá em Mateus 13, versículo 3 ao 9, eu não vou, na verdade vou ler aqui. No versículo 4, enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e comeram, parte dela caiu em terreno pedregoso, não havia terra e logo brotou, e porque não tinha terra, ela secou. Né? Versículo 6, mas quando saiu o sol, queimaram e secaram. Outra parte caiu entre espinhos e cresceram e sufocaram as plantas. E a outra ainda caiu em boa terra. Então, eu digo para você que o sexto princípio para você lançar sementes, escolha bem a terra. Não faz só porque você tem compaixão da pessoa. Faz também. Mas não coloque a métrica ou a definição só porque a pessoa tem dificuldade. Pelo contrário, você tem que começar a olhar e falar assim, quais são as boas terras para eu lançar as minhas melhores sementes? É isso que vai fazer multiplicar. E talvez você não está colhendo porque a sua métrica de semeadura eu só vou lançar na terra que é seca. Errou. Infelizmente você errou. Você tem que ter a inteligência de olhar quais são as melhores terras para eu lançar as minhas sementes. Sétimo princípio é regue corretamente. Você não pode só escolher bem a semente, escolher bem a terra, você precisa regar corretamente essa semente. Agora, deixa eu só falar um pouco sobre isso. Quando você lança a semente, isso tem a ver com a motivação do seu coração. Então, a minha motivação vai lançar a semente. Eu lanço a semente. Agora, grava isso aqui. Depois que eu fizer isso, eu preciso pegar a semente e eu preciso enterrar a semente na terra. Não é assim que você planta? Você pega a semente, isso é motivação, semente. E depois você vai na terra e você enterra essa semente. Você coloca lá no fundo. Você não pode jogar superficial. Isso aí pode dar errado a sua plantação. Você esconde a semente na terra. Qual é o princípio por trás disso? Nem todo mundo precisa saber da semente que você está fazendo. Tem gente que só faz semente para mostrar para os outros. Olha aqui, estou dando. Olha aqui todo mundo, olha a minha generosidade. Errou. Tem semente que você tem que esconder. Muitas sementes, talvez as maiores sementes que eu fiz, ninguém sabe. E falo mais. Tem gente que eu fiz uma semente na pessoa e até hoje essa pessoa não sabe que eu fiz. Porque o princípio da semente não é ficar mostrando os outros. O princípio é enterra a semente na terra. Então pega a semente, motivação, guarda essa semente. Não é todo mundo que precisa ficar sabendo. Terceiro princípio sobre isso. Deixe a semente morrer. A semente, para ela produzir, ela precisa morrer, ela precisa secar. Qual é o erro de muitas pessoas na plantação? Elas lançam a semente, mas aquela semente não morre, não sai do coração, não gera paz. E logicamente, dependendo do tamanho da semente, cara, dói. Você fala, meu Deus, mas aquilo tem que morrer, aquilo tem que sair do seu coração. Tem semente que eu fiz e que me custou muito. E outra coisa, olha que engraçado, talvez você já viveu isso, presta atenção. De você dar uma semente, lançar uma semente de alguém e a pessoa não dá valor. Você já viu isso? Cara, uma vez eu dei um presente a uma pessoa, era o presente que eu mais queria, que eu lutei para ter, era meu. Eu dei para a pessoa deixou na gaveta. Falei, cara, não é possível. Só que Deus veio e trouxe um princípio para mim. Não é porque você lançou a semente que você tem que controlar a semente tem que morrer. Então eu falei, o que a pessoa vai fazer agora é dela. Ela que faz o que ela quiser, se ela vender, trocar, doar, jogar fora, problema dela. A semente precisa sair do meu coração. E aí sim, quando a semente morre, a quarta coisa que eu acabei de falar aqui é regue corretamente. Você tem que regar a semente. Você também não pode lançar a semente e falar, tá bom, tanto faz. Não, rega a semente. E como é que nós podemos regar a semente? Eu vejo que são duas maneiras principais. Primeira, oração.
Você precisa lançar a semente e você precisa orar. Senhor, estou lançando essa semente. Eu peço que isso produza dessa forma. Eu peço que isso abra portas. Você precisa regar a semente em oração. Deixa eu falar, não adianta você também ficar lançando semente e não orar. É igual fazer jejum e não orar. Você está fazendo por que isso? Então lança e ore. Segunda maneira que você rega corretamente. Traga a memória, tá? Muito importante isso aqui. Traga a memória do porquê você está lançando essa semente. Lembra, lancei essa semente, isso aqui vai frutificar. A lembrança é a maneira que nós vamos regar. Não é a lembrança guardando no coração. Meu Deus, isso não sai. Não, é a lembrança trazendo uma memória daquilo que o Senhor vai fazer. Então, sétimo, regue corretamente. Oitavo princípio de semeadura que eu tenho aprendido ao longo desse tempo é colha no tempo certo. Outro princípio. Olha o que vai dizer lá em Marcos 4, 26. Ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a quem lança uma semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora não saiba como. A terra por si própria produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga e então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou o tempo da colheita. Nós precisamos colher a semente no tempo certo. O que eu tenho observado? Muitas pessoas que estão lançando sementes, mas elas estão impacientes e elas ficam tentando colher fora do tempo. Você tem que entender, se você quiser ou forçar a colheita de uma semente no tempo errado, a própria semente que você lançou vai morrer. Não vai funcionar. Você tem que colher no tempo certo. Então, o que eu digo para você é paciência. Deixe que a semente e a terra façam o trabalho delas. Deixe que Deus traga a colheita no tempo certo. O que você não pode fazer é tentar ficar colhendo no tempo errado. Tentar ficar apressando. Sabe, outra coisa que é muito chata de quando nós plantamos, sabe o que é? Exigências. A pessoa lança uma semente e porque ela lançou a semente, ela fica exigindo fruto. Ó, eu te ajudei, hein? Ó, eu paguei aquilo lá, eu tô lembrando, hein? Ó, eu fiz isso aí pela igreja, hein? Mas peraí, então, isso é uma semente ou você está tentando comprar alguma coisa? Porque a semente é lançada, ela é esquecida, ela morre e ela germina naturalmente. A Bíblia está dizendo, a terra faz o trabalho, mesmo que nós não saibamos como a terra faz isso. Então, colha no tempo certo. Nono princípio. Por favor, preste muita atenção nisso aqui. Por favor, eu peço isso com um coração muito em Deus. Cuidado. Na verdade, eu vou dizer da seguinte maneira. Faça semeadura certa no momento de colheita ruim. Faça semeadura ou lance sementes certas em momentos de colheitas ruins. Preste atenção nisso aqui. Olha que curioso. Muitas vezes nós estamos em momentos ruins. E por que nós vamos estar em momentos ruins? Pode ser isso financeiro, pode ser isso no nosso casamento, pode ser isso na saúde, pode ser isso no nosso trabalho, pode ser isso na nossa alma. Nós passamos por muitas lutas ao longo da nossa vida. Qual é o padrão? Geralmente o que as pessoas fazem? Baseado no momento da colheita, ou seja, você está colhendo. E por que você está passando uma fase ruim? Por N fatores. Um dos fatores pode ser que você fez uma plantação ruim lá atrás. Você lançou sementes erradas e você está colhendo um período ruim. Pode ser, mas pode ser que Deus está te treinando, pode ser que é o diabo te tentando, eu não sei o que é. Mas a verdade é, olha isso aqui, por favor. Não faça semeaduras ruins só porque você está tendo uma colheita ruim. O que muitas pessoas fazem? Minha vida está uma droga. Então quer saber? Porque a minha vida está uma droga, eu também vou fazer decisões erradas. Eu também vou lançar sementes ruins, porque tudo está ruim. Errou. Você tem que entender algo chamado ciclo. E o que é o ciclo? O ciclo precisa virar. O ciclo é, eu lanço a semente, por Deus dar o crescimento e trazer os frutos. Então não é porque você está num momento de dificuldade que você tem a autorização e deveria, na verdade, lançar sementes ruins. Pegue as sementes
e lance as suas melhores sementes, mesmo que momentaneamente você não está no momento bom. Pega no seu casamento, se não está no momento bom do seu casamento, lance sementes positivas e boas para dentro do seu casamento. É assim que o ciclo muda. Agora, você não pode pegar um momento de dificuldade do seu casamento e começar a lançar semente ruim. Você nunca mais sai desse ciclo. Financeiramente, o que as pessoas fazem? Passando dificuldade financeira, escolhem lançar sementes ruins na área financeira, aumentando a dívida, fazendo péssimos negócios. Então, a nossa momentânea colheita não pode definir a semente que nós estaremos lançando no momento atual. Esse é o 9º. Salmo 126:5 vai dizer: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegrias colherão. Mesmo que está difícil, faz a escolha da semente certa. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria trazendo os seus feixes. A nossa colheita não define a nossa semente. E por último, 10º, confie na colheita do Senhor. Quando você lança semente, a sua confiança precisa estar no Senhor. Nós precisamos, então, viver uma vida inteira, não é um momento, não é uma fase, mas nós precisamos criar um estilo de vida de semeadura até o nosso fim. É assim que Deus vai multiplicar aquilo que nós temos nas nossas mãos. Espero que você tenha sido abençoado por esse conteúdo. Deus te abençoe. Até a próxima.